Vamos a mais um estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus. E hoje a aula 20, a página é a 52. E hoje nós vamos falar por que tantos nascidos da carne. Por que tem tanta gente na igreja nascida da carne? São mais pessoas nascidas da carne do que aqueles que de fato nascem de Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus direção a essa leitura? Curva a sua cabeça. Nosso Deus, em o nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, entramos, meu Pai, em tua presença agora em oração e nessa oportunidade para pedir do Senhor uma direção. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor, meu Deus, faça com que esta palavra, este estudo, chegue até a nossa alma e venha suprir as nossas necessidades, tirando as nossas dúvidas e fazendo com que venhamos entender, meu Pai, a importância de nascer do Senhor e de permanecer no teu Espírito até o fim, porque o Senhor tem uma promessa, não para aqueles que retrocedem, não para aqueles que desistem, mas aqueles que permanecem até o fim. Então nos dá força, nos dá perseverança, resiliência para permanecermos até o fim, meu Senhor. É isso que eu peço para todos nós em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao estudo de hoje. Página 52, aula 20. Por que tantos nascidos da carne? Os milagres realizados por meio da fé são a principal razão de haver tantos filhos da carne, pois a maioria das pessoas é convencida a aderir ao cristianismo pelos milagres que vêm acontecendo, como cura, libertação dos vícios, reconstrução de lares e família. Entretanto, o maior milagre, que é o novo nascimento, tem acontecido em menores proporções, infelizmente. Tem pessoas que estão com Cristo na igreja por gratidão. Filho foi curado de uma doença que os médicos haviam desenganado. E essa pessoa, então, ela fez um voto, dizendo: Senhor, se o Senhor curar meu filho, eu nunca mais saio da tua casa. Mas o fato de você estar na casa de Deus não quer dizer que você está com Deus. Veja Nicodemos, nós falamos semana passada. Nicodemos era um mestre da lei de Deus. Não saía da casa de Deus, da igreja, mas não estava salvo. E talvez você também que está aí nos assistindo agora, você está aí por gratidão. Você de repente até faz a obra, é um obreiro, por gratidão, porque você alcançou uma bênção, fez um voto, tem honrado o seu voto, mas você não se entregou. Você aqui, no momento que você está aqui na igreja, você é uma pessoa, porque você fez um voto. Mas quando você vai para casa, você chega lá na sua casa, aí você é, de fato, quem você é. Você está enganando quem? Só você e mais ninguém. Os milagres que mencionamos são mais simples do que o milagre do novo nascimento, sabia? Isso deve ao fato de as pessoas terem fé para conquistar benefícios materiais e físicos, mas não terem a mesma fé para superar a sua natureza carnal, substituindo a sua vontade pela vontade de Deus e viver para Ele. É difícil, amiga. Você negar a si mesmo, falar não para você toda hora. Não é fácil, não. Mas é o preço que se tem que se pagar. Esse é o preço. E nós não podemos nos enganar. Preste atenção. Esse estudo é para abrir a sua mente. É para abrir os seus olhos. Será que você não está aí por gratidão a Deus? Por um milagre? Que a sua fé que condicionou? A sua fé. Você foi curado, você foi abençoado, você alcançou esse milagre pela sua fé. Não foi o que o Senhor Jesus disse quando uma pessoa era curada? Ele falava: a tua fé te curou. Para alguns, ele dizia: a tua fé te salvou. Olha a diferença, te curou e te salvou.
Ambos foram abençoados. Uns foram curados e não foram salvos, porque permaneceram pela gratidão. Olha os 10 leprosos. Os 10 foram curados. Um foi salvo, porque os 10 não se entregaram. Até permaneceu com Jesus, vamos dizer, mas por gratidão. Nós não podemos estar aqui por gratidão, não. Eu não estou aqui fazendo a obra de Deus, falando com você, porque eu sou grato a Jesus pelo que Ele me curou, que Ele me libertou dos vícios, não. Eu estou aqui porque eu tive um encontro com Ele. A razão da minha vida é Ele. Ele é o primeiro, o único a ser adorado. Aí ele diz aqui, há mais disposição para as conquistas exteriores e materiais, como cura de enfermidade, compra de um carro novo, do que as conquistas interior espiritual. Isso acontece porque o sacrifício físico é menos doloroso do que o sacrifício espiritual. Vou explicar isso para você. Sacrifício físico. Peguei tudo que eu tinha lá no banco, fiz um desafio com Deus, coloquei no altar. Fui abençoado, recebi a minha vitória, até dei o meu testemunho na televisão. Não quer dizer que eu nasci de Deus. Sacrifício interior. Negar a si mesmo hoje, negar as minhas vontades amanhã, negar todo dia, me negar toda hora para agradar a Deus. O sacrifício físico eu fiz uma vez. Pronto. Sacrifício interior, espiritual, é feito toda hora. Negar a si mesmo toda hora, para alcançar a coroa da vida. O sacrifício exigido pela fé para a conquista de bens materiais é mais o sacrifício exigido para a conquista de bens espirituais. É muito maior, porque é constante. Tum, 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 tum. Toda hora. Está com vontade de fazer algo errado. Não vou fazer isso, porque eu tenho um voto com Deus. Se eu fizer isso, eu vou desagradar o meu Senhor. Não é fácil não, amiga. Deus promete abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida sobre o dizimista e ofertante. Para isso, é preciso manifestar a fé sacrificial, devolvendo o dízimo e ofertando. Portanto, a riqueza econômica vinda de Deus exige somente sacrifício material. Você não precisa estar salva para estar na igreja e ter uma vida financeira abençoadíssima. Uma família bacana, tudo certinho. Não precisa nascer de Deus. Mas para você entrar no céu, você ser chamado filho de Deus, você tem que nascer de Deus. Romanos diz, Paulo, lá em Romanos ele diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se não é de Deus, você é de quem? É desse mundo. Pertence a esse mundo. Porém, para que uma pessoa nasça do Espírito Santo, ela precisa sacrificar a sua vontade ou morrer para si mesma. É óbvio que este grau de fé exige sacrifício espiritual. É muito maior do que o sacrifício financeiro. Uns têm tido fé apenas para sacrificar a si mesmo, ou seja, sua própria vontade, para ter uma comunhão com Deus. Outros, porém, têm tido fé sacrificial, os seus dízimos, suas ofertas, visando apenas conquistas materiais. Outros manifestam uma fé mais completa, tanto para a conquista da comunhão com Deus, que é a vida com Deus, quanto também para a vida abundante prometida por Ele. Muitas pessoas são gratas ao Senhor Jesus pela manifestação do poder dele em suas vidas, mas se recusa a abrir mão da liberdade da carne. Afinal, todos são livres para fazer o que bem entende, como sinal de gratidão. Trocar de religião, trocar de igreja, de costume e voluntariar e se colocar à disposição alguns serviços religiosos, talvez num grupo, talvez um obreiro, talvez até um pastor, para pregar aqui a palavra, mas não é nascido de Deus. Quantos nós temos visto, amiga, que não tem
disposição para se sacrificar. Entretanto, para nascer de Deus, é preciso sacrificar a própria vida todo instante. Isto é, renunciar aos apelos, às vontades da carne e deste mundo. Olha o que diz lá em João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muitos frutos. Enquanto você não morrer, você não vai nascer de Deus. Melhor é o que tarda a irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Você tem que se controlar, você tem que se dominar. Você não pode se deixar as suas vontades extravasar. Você tem que falar não para você. Falar não para os outros é fácil. Fale não para você. Fale não para você. Uma coisa que te dá prazer, que você gosta de fazer. E você vai ver o quanto é fácil. O quanto é fácil. É quase impossível. Vamos falar com Deus? Vamos fazer uma oração? E o coordenador continua essa oração aí com você. Tá certo? Curva aí a sua cabeça. Poderoso Deus, eu agradeço, Senhor, meu Pai, por todas as tuas misericórdias, pela compaixão, por ter nos conservado aqui na fé. Não é fácil não, Senhor. Sem a tua ajuda, Espírito Santo, é impossível permanecer na fé, porque são tantas as lutas que temos contra nós mesmos. Hoje entendo porque o Senhor diz que o nosso maior inimigo está dentro da nossa própria casa, Senhor. Somos nós mesmos os nossos próprios inimigos. Então nos ajuda, Senhor, a nos dizer não para nós, para agradar o Senhor.